Olá, hoje viemos aqui gravar esse vídeo porque queremos deixar claro, Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, é um grande mestre da marketagem. Ele anuncia uma medida, faz uma grande festa do marketing, grava vídeos, faz tweets, fala nas redes sociais, para passo seguinte fazer o contrário daquilo que anunciou no início, uma semana antes. E viemos aqui mostrar como isso está acontecendo na situação extremamente grave do coronavírus, do Covid-19 e o contágio exponencial que está ocorrendo e que vai ocorrer ainda mais no Brasil, em Santa Catarina e em Florianópolis. E o que nos leva a fazer esse vídeo é o fato de que no dia 20 de março, exatamente no início da pandemia do coronavírus, do seu anúncio aqui no Brasil, em Florianópolis, né, em Santa Catarina, Jean Loureiro gravou um vídeo que ficou famoso. O vídeo que o Jean colocava o gráfico do contágio do coronavírus, né, a forma como ia estourar os limites do sistema de saúde, se mostrando como um grande responsável pela saúde dos moradores de Florianópolis contra a irresponsabilidade que de fato é Bolsonaro, um grande responsável com a saúde, com o povo brasileiro, e Jean Loureiro se colocando em defesa da vida e da responsabilidade com a saúde. Porém, eu quero deixar claro aqui, naquele vídeo do dia 20 de março, o Jean não fala algo fundamental. O seu governo, ele, enquanto prefeito, congelou o orçamento da saúde da cidade. O orçamento da saúde da cidade andou de lado. Isso enquanto a população mais velha, a população idosa da cidade, se expandia de forma bastante vertiginosa, pois Florianópolis, cada vez mais, é uma cidade de idosos. Então, o orçamento não acompanha esse aumento das pessoas em situação justamente dos grupos de risco do coronavírus. Então, o Jean congelou o orçamento, tanto que o orçamento com saúde da cidade, que era de 20,25% como participação no orçamento total em 2013, hoje é um orçamento, em 2018, no último dado disponível, de 17,26% como participação do orçamento total. E não vamos esquecer também que, com base em bomba de efeito moral, bomba de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, e os servidores públicos de Florianópolis sabem muito bem do que se trata, em 2018, Jean Loureiro aprovou o projeto Saúde Já, que foi um projeto que entregou a saúde pública de Florianópolis para as OS, para as organizações sociais, aquelas de direito privado, que é uma forma de privatizar e piorar as condições do atendimento da saúde em Florianópolis. E não só o Saúde Já, como a destruição do serviço público já no início do seu mandato, em 2017, e um conjunto de medidas que foram adotadas depois. Então, Jean não teve nenhuma responsabilidade com a saúde, quando durante todo o seu mandato agrediu sistematicamente e destruiu as condições de trabalho dos servidores públicos da saúde. Esse é o primeiro ponto que a gente quer colocar, porém, no dia 20 de março, Jean Loureiro se colocou em defesa do isolamento social e, de fato, promoveu o isolamento social aqui em Florianópolis. Um mês depois, dia 21 de abril, né, apenas um mês depois, já apareceu qual é a real faceta do Jean Loureiro. Ao contrário do defensor da saúde, o Jean anunciou a flexibilização e já no dia 22 de abril liberou geral o comércio da cidade. Shopping centers, academias, tudo foi liberado a partir do dia 22 de abril, apenas um mês depois. Então, toda aquela responsabilidade inicial mudou completamente apenas um mês depois. E queremos entender o que aconteceu de tão especial, já que logo no mês seguinte, dia 22 de maio, né, logo um mês depois desse libera geral, a mídia e todos os órgãos oficiais já notificaram que de cada 10 casos do coronavírus, 6 foram contaminados após a abertura do comércio, mostrando claramente que aquele marketing inicial se reverteu no libera geral, de coronavírus para corona alívio, né, no libera geral que promoveu a escalada dos casos de Covid-19 aqui em Florianópolis. Esse debate está novamente na pauta. Por quê? Porque começa a se discutir a liberação do transporte coletivo de Florianópolis e de várias cidades do estado. No dia 13 de maio, a ALESC, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aprovou um projeto de lei que transformou o transporte coletivo em atividade essencial. Na minha avaliação, uma completa irresponsabilidade, porque o transporte coletivo, obviamente, é o principal agente de contágio do coronavírus. E aprovado esse projeto no dia 13 de maio, o que Jean Loureiro fez?
disse que não era o momento de fazer isso em Florianópolis, se colocou contrário ao projeto da Alesc. Porém, logo depois, uma semana e pouco depois, já no dia 22 de maio, no dia 13 de maio, ele disse que era contra. No dia 22 de maio, o que o Jean faz? O Jean muda de posição de novo, dizendo que era necessário preparar a abertura, né, a liberação do transporte coletivo. Então, o Jean já começa de novo a marketagem, no início, de se dizendo responsável pela vida, ocultando que não investiu em saúde, ocultando que não investiu nem em saneamento básico, que caiu mais de 80% o gasto de saneamento básico de 2013 até 2018, não é responsabilidade só do Jean, o César Souza, prefeito anterior, também tem responsabilidade nisso, né? Cortaram deliberadamente o gasto com saneamento, a gente viu o que é a Lagoa da Conceição, a poluição na cidade, como isso vai também aumentar os problemas de saúde, porque saúde não é só gasto com leito, mas é o gasto com tudo que envolve a saúde da população, saneamento, educação, tudo mais o que envolve, e o Jean vem cortando deliberadamente isso. Então, primeiro o Jean disse que era contra a abertura do transporte coletivo, dia 22 já mudou de posição, e agora, dia 25 de maio, já anuncia o retorno para o dia 1º de junho do transporte coletivo em Florianópolis. Então, mudando completamente seu discurso. E os pequenos empresários podem acreditar que isso vai resolver a situação dos seus comércios que estão com uma queda grande da lucratividade, do volume de vendas, isso é uma questão dos pequenos empresários, só pode se resolver se retirarem Paulo Guedes do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia do governo Bolsonaro. O que falou Paulo Guedes? Aquilo que a Rede Globo não mostra, a Rede Globo só fica mostrando palavrão, né? O que a Rede Globo não mostra é que Paulo Guedes falou na reunião ministerial que emprestar dinheiro para grande empresário é bom. Por quê? Porque isso traz retorno depois. Mas emprestar dinheiro para pequeno empresário não é bom. Porque o que acontece depois? Perde dinheiro. Então, o que os pequenos empresários têm que demandar? Não é a abertura do transporte coletivo, não vai ter o retorno da demanda. A situação do país é muito ruim. O governo Bolsonaro e todos os governos que passaram pela presidência antes dele, Temer, Dilma e todos os demais, foram péssimos para a economia. Não vai ter retorno da demanda, não vai ter expansão da demanda com o retorno do transporte coletivo. Então, os pequenos empresários têm que lutar pela mudança da política econômica do ministro Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, porque eles deliberadamente estão alimentando a falência dos pequenos empresários. Por quê? Porque é uma forma de garantir com que os grandes empresários, os grandes capitalistas, as grandes redes de comércio, as grandes indústrias, passo seguinte, absorvam o mercado que os pequenos empresários não vão mais conseguir atender porque vão falir. Então, essa política que vem sendo tomada no Brasil, né, está jogando os pequenos empresários para a falência. Então, resolver o problema dos pequenos negócios não passa pela abertura do transporte coletivo, é uma grande ilusão. Passa, sim, pela mudança de caráter radical da política econômica que vem sendo tomada no Banco Central, que liberou, né, no Banco Central e no Ministério da Economia, que liberou mais de 1,2 trilhão de reais para os grandes bancos que não estão oferecendo empréstimos a fundo perdido ou até mesmo com taxa de juros negativa, que é o que deveria estar sendo colocado, para os pequenos empresários. Então, a saída não é, obviamente, pelo tema da liberação do transporte coletivo, e não tenham dúvidas, vai ampliar o número de contágio e teremos passo seguinte, se não controlarmos a situação, precisamos ter grande responsabilidade com isso, uma explosão de casos que pode forçar novamente o fechamento de todas as atividades, tal como ocorreu em países como a Itália, como a Espanha, que só estão voltando às atividades quando de fato adotaram um processo de isolamento social responsável e amplo, coisa que devemos adotar no Brasil. Então, gente, o nosso debate aqui foi justamente esse vídeo para mostrar a forma como o Jean é um grande marqueteiro, a forma como ele não investiu na saúde, a forma como ele anuncia uma coisa e passa o seguinte, faz na prática outra, e a maneira como a abertura do comércio e a abertura do transporte coletivo não vai resolver o problema da crise econômica para os pequenos empresários. Estes devem lutar por uma mudança radical da política econômica que vem sendo adotada pelo governo federal, que beneficia única e exclusivamente os grandes empresários e, em especial, os banqueiros, que são apenas 4 no Brasil. Então, gente, um abraço e até a próxima.